As antigas pirâmides dos faraós. Elas foram construídas apenas como túmulos colossais? As pirâmides são um feito monstruoso de engenharia. Ou será que seu verdadeiro propósito não é deste mundo? As pirâmides são um motor cósmico nas maiores proporções. Seriam essas fortalezas de pedra, feitas como naves de transporte para carregar a alma dos faraós e todas as suas riquezas para os céus distantes? Acreditava-se que os faraós viajavam por essas estrelas. O que pode revelar os segredos supremos de como e por que elas foram construídas. Esses tipos de corredores com destinos estelares específicos não existem em nenhum outro lugar senão nas grandes pirâmides. Das areias quentes do Egito aos brilhantes faróis de nossa galáxia, embarcamos em uma jornada para finalmente desvendar um mistério antigo. Estarão as antigas pirâmides de Gizé ligadas ao universo? Antigos mistérios obscurecidos das sombras do tempo. Poderão eles agora ser finalmente resolvidos observando-se os céus? A verdade está lá em cima, escondida entre as estrelas. Em um lugar que chamamos de o universo. As antigas pirâmides de Gizé. Grandes pilhas de pedras sobre as areias do deserto egípcio. Esses assombrosos feitos de engenharia continuam a despertar admiração e dúvida. Elas podem ser um dos segredos mais antigos da humanidade. Seriam elas elos cósmicos entre a Terra e o universo desconhecido acima? Basicamente, o caso é que as pirâmides são um motor cósmico nas maiores proporções. Então, ao ressuscitar o rei nessa pirâmide, nesse motor cósmico, você basicamente assegura sua sobrevivência no outro mundo. Só sabemos ao certo que esses monumentos elusivos outrora sepultaram os grandes faraós que reinaram durante a quarta dinastia do Egito há 4.500 anos. A Grande Pirâmide, a maior das três, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ela foi construída para o faraó Khufu, o governante mais poderoso do antigo reinado. A segunda maior foi feita para seu filho, Khafre, e a menor para seu neto, Menkaure. Durante 4.000 anos, a Grande Pirâmide foi a estrutura mais alta construída pelo homem na Terra. Construída com mais de 2 milhões de blocos de pedra, a estrutura icônica cobre uma área de 7 quarteirões. A obra-prima finalizada foi originalmente coberta com um reluzente calcário branco. E no topo foi colocada uma peça coberta em ouro. O que levou essa antiga civilização a criar tamanhas sepulturas? Se é que eram sepulturas. Seria possível que as pirâmides de Gizé tivessem um propósito mais profundo? As pirâmides eram, antes de qualquer coisa, uma sepultura, pois elas continham os corpos dos faraós em sarcófagos. Mas elas também eram um meio simbólico de ajudar a alma do faraó a chegar em seu destino final. Foram as pirâmides construídas como motores cósmicos para lançar os faraós para o além? E onde no universo os egípcios acreditavam que a vida após a morte existia? Os restos mortais e tesouros outrora selados nessas tumbas foram saqueados durante os anos após seu término.
E não existem documentos escritos sobre suas construções. Nenhuma planta baixa sobreviveu. Para decifrar esses mistérios, os egiptólogos consultam os céus em busca de respostas. Para os antigos egípcios, o céu era muito importante. Imagine você que num mundo sem eletricidade, onde não há poluição de luz de noite, as estrelas no céu eram muito claras. Dava para ver a Via Láctea. Então era como um mundo lá em cima, que era muito presente e muito observado. Pistas enigmáticas sobre a conexão das pirâmides com o céu podem ser encontradas nos textos das pirâmides. Uma série de ritos funerários e feitiços descritos nas paredes de um túmulo posterior da Quinta Dinastia. Os textos apareceram no final da Quinta Dinastia, talvez uns 150 ou 200 anos depois da Quarta Dinastia. Mas dá para ver que esses textos refletem o que era importante para seus ancestrais também. Esses textos espirituais descrevem o faraó subindo nos céus do norte e vivendo entre aqueles que não perecem. Essas são as estrelas do Círculo Polar, que nunca nascem ou se põem no horizonte. Após a morte, a alma de um faraó estaria destinada a viver entre esses faróis eternos, que simbolizavam os deuses imortais. Quando o faraó morria, ele era considerado como um emissário dos deuses subindo ao céu, se transformando num ser celestial para participar das mesmas atividades de ordem cósmica que o céu já vinha desempenhando. Mas como as pirâmides permitiam aos faraós e seus tesouros sepultados ascenderem para o universo profundo? Quando arqueólogos começaram a escavar o Planalto de Gizé, eles fizeram uma descoberta chocante. As faces de todas as 3 pirâmides apontam os 4 pontos cardeais, norte-sul, leste e oeste, com extrema precisão. E mais, a entrada de cada pirâmide é voltada para o norte com a precisão brutal de 1/10 de grau. Seriam essas proporções quase perfeitas uma coincidência ou elas foram calculadas? E com que propósito? Aqui estamos no Planalto de Gizé, ou ao menos uma miniatura dele. E você pode ver as 3 pirâmides de Gizé. A pirâmide de Khufu, a maior delas, a de Khafre, um pouco menor, e a de Menkaure, a menor de todas elas. Uma coisa que elas têm em comum é que elas têm suas entradas apontadas para o norte. As portas que apontam para o norte em cada pirâmide descem numa grande passagem até uma câmara mortuária onde o faraó era sepultado. Cada uma representa um telescópio gigante apontado para o céu do norte. Teriam sido as portas e passagens do lado norte projetadas para serem portais cósmicos para as estrelas? Costumamos chamá-la de passagem descendente, mas do ponto de vista espiritual é a passagem ascendente, pois ela aponta para o norte, para as estrelas do Círculo Polar. Uma das analogias para o pós-vida é que os espíritos se unem às estrelas que nunca morrem. Isso significa, é claro, que o espírito, já que ele não é mais físico, que ele não vai morrer de novo. Ele é imortal. Então, só podemos especular que isso talvez fosse a ideia original por trás das pirâmides da Terceira e da Quarta Dinastias. Os antigos egípcios não tinham GPS, nem mesmo bússolas. Então, como eles conseguiram alinhar astronomicamente essas enormes passagens para o norte com tamanha precisão? Existem algumas maneiras de encontrar o norte verdadeiro. Uma é observar as estrelas de noite, e em particular aquelas que nunca se põem, que parecem circular um ponto no céu. Esse ponto fica diretamente sobre o Polo Norte.
Isso é porque a Terra gira em sua órbita e o Polo Norte sempre aponta para o mesmo ponto. O Polo Celestial Norte é o ponto no céu ao redor do qual todas as estrelas giram. Então, mesmo os povos antigos tinham uma ideia de que havia um ponto no céu que era fixo, que tudo girava em torno dele. Os egípcios devem ter olhado para o norte, observando as estrelas andando em círculos. Ao estimar o centro do movimento circular, eles devem ter descoberto onde era o norte. Ao apontar onde era o Polo Celestial Norte, os antigos egípcios devem ter construído uma passagem descendente que apontava nessa direção, e então eles construíram o resto das pirâmides sobre elas. O método da estrela polar é um bom candidato para como os antigos egípcios alinharam a passagem descendente. A passagem das pirâmides eram apontadas com extrema precisão para o norte na direção das estrelas polares que não se punham. Mas será que esses alinhamentos astronômicos lhes dava o poder de lançar as almas dos faraós para viverem entre seus deuses estelares do universo? As pirâmides de Gizé guardam segredos de uma cultura antiga que viveu há 4.500 anos. Teriam sido essas tumbas colossais, projetadas para transportar os faraós e todas as suas riquezas mundanas para um novo lar nas profundezas do universo? Se for, o que move essas máquinas cósmicas? Para os egípcios, a vida após a morte era crucial. E a ascensão do faraó aos céus para assumir seu lugar de direito entre as estrelas na região norte do céu era parte da religião deles e uma das principais funções das pirâmides. Para entender como os antigos egípcios puderam conceber tamanha jornada, observamos a estrutura interna da Grande Pirâmide. Ela contém um sistema de corredores e câmaras ocultos. No coração da estrutura fica a Câmara do Rei. Ela contém um sarcófago vazio, que antes guardava os restos mortais do faraó Khufu. O corpo do faraó foi deixado para descansar neste sarcófago, bem no eixo central da pirâmide que o protegia. O corpo do faraó também era protegido através da mumificação, um processo que envolvia a remoção dos órgãos internos e depois o ressecamento do corpo. Assim que toda a umidade ia embora, o corpo era enrolado com faixas. Após a decomposição do falecido, o esqueleto mumificado agiria como um corpo substituto, simbolicamente preservando a força vital do faraó, ou Ka. Assim ele poderia se juntar à alma do faraó, ou Ba. Isso é importante, pois se a pirâmide é um motor cósmico, a múmia seria meio que o núcleo da bateria. Através da mumificação, você unia novamente, através dessa múmia, o Ba e o Ka. A unificação do Ba e do Ka no corpo mumificado devia ser o que os antigos egípcios acreditavam ser o que disparava o combustível cósmico necessário para lançar a alma do faraó para uma pós-vida entre as estrelas. Isso dá sentido ao porquê é importante não só mumificar o rei, mas também garantir que o falecido encontre seu lugar no além. Mas será a passagem descendente um caminho secreto para as estrelas? Ou será que a Grande Pirâmide possui outros portais celestiais? E para onde no universo eles transportariam o faraó? Nas paredes norte e sul da Câmara do Rei, há duas entradas peculiares. Elas passam pelo meio da pirâmide e vão até o outro lado.
A princípio, acreditava-se que elas eram um antigo sistema de ventilação, ou até mesmo de iluminação. Havia até sugestões de que eles serviam para iluminar a câmara mortuária quando uma certa estrela passava em cima numa certa época do ano. Astrônomos começaram a estudar a direção dessas passagens melhor para ver para onde especificamente elas apontavam no céu. Se as pirâmides foram intencionalmente alinhadas com os céus, a estrela do norte deveria ser um alvo provável de uma das passagens. Mas acontece que a passagem não aponta para a estrela do norte. Só que o que nós chamamos de estrela do norte hoje, Polaris, não era a estrela do norte para os egípcios. E isso é porque as estrelas se movem com o tempo devido a um fenômeno chamado precessão. Eu consigo explicar a precessão na Terra com esse simples peão. Quando esse simples peão gira, ele fica como a Terra girando em seu próprio eixo. Como podemos ver, tem uma leve oscilação, que é a mesma coisa que a precessão que nós vemos no eixo de rotação da Terra. O eixo de rotação da Terra gira devagar. Ele precessa num período de 26 mil anos. Então ele aponta para diferentes lugares no céu em diferentes épocas nesse ciclo de 26 mil anos. E se nós voltarmos um pouco no tempo, poderemos ver para onde no céu ela apontava em certas épocas. Há 4.500 anos, quando as pirâmides foram construídas, a estrela do norte não era Polaris, mas Tuban. E a passagem do norte teria apontado diretamente para ela. A passagem sul apontava para a estrela mais brilhante da constelação de Órion. Será que isso significava que, ao invés do caminho dos faraós para os céus, essas passagens fossem apenas projetadas para transformar as pirâmides num gigantesco observatório? Temos algumas noções bem românticas da Grande Pirâmide sendo usada como um observatório para observar essas estrelas de dentro da pirâmide. Mas isso é meio bobo se você for pensar. Você poderia observá-las com mais facilidade do lado de fora. Não precisaria entrar numa pirâmide só para olhar para elas. Observando mais de perto, foi descoberto que as passagens se inclinam um pouco em cada ponta. Então, não podemos observar estrela alguma diretamente através delas. Então, os egiptólogos começaram a se perguntar se as passagens foram construídas com um propósito ritualístico ao invés de prático. As passagens, até onde podemos ver, são conduítes para a força vital do rei, para sua alma, seu Ba, para viajar a esses lugares de ressurreição. São passagens mágicas. É por isso que era tão importante conectá-las cosmicamente às estrelas do Círculo Polar para Órion. Conectar as pirâmides aos pontos cardeais, pois eles achavam que estavam realmente se conectando ao cosmos. Esses tipos de passagens com destinos estelares específicos não existem em nenhum outro lugar senão na Grande Pirâmide. Isso sugere, é claro, que alguém, no projeto e construção da Grande Pirâmide, tinha uma ideia de que seria um adorno novo e particularmente eficaz para o faraó. E as passagens transportariam mais do que apenas o espírito do faraó para as estrelas. Elas também carregariam todos os bens mortais da realeza egípcia. Dentro das tumbas foram encontradas todas as possessões do faraó. Não só itens pessoais, como os órgãos do faraó e necessidades higiênicas, mas vários tipos de tesouros que ajudariam a adicionar conforto e elegância para o pós-vida do faraó. Um mistério ainda maior envolve as passagens. Por que elas apontam para os céus do norte e do sul? A passagem norte era apontada para a estrela Tuban, uma estrela que não se põe, representando a vida eterna. Mas a passagem sul é igualmente significante. Ela já apontou para as 3 estrelas do cinturão de Órion, uma constelação associada com o deus Osíris.
Osíris era o deus da vida no além. Ele presidia sobre as estações, o ciclo de vida e morte. Então ele era uma das figuras mais importantes no panteão egípcio. A pirâmide aponta para a culminação dessa constelação no céu. E isso conecta a pirâmide com o céu de uma maneira bem importante. Relevos de tumbas egípcias posteriores exibem a alma de um faraó sendo lançada para Órion, onde ele se torna uma estrela viva. Lá, o espírito do faraó se une a Osíris, que simboliza o ciclo de nascimento, vida, morte e ressurreição. Osíris é o princípio que traz à planta a vida da semente. E assim que a planta morre, ele permite que suas sementes produzam nova vida, e assim vai. É o mesmo com pessoas falecidas, cujos espíritos entram na tumba de noite, entram na múmia, se unem ao poder de Osíris e recebem desse poder a habilidade de voltar à vida novamente de manhã. Outra descoberta surpreendente foi feita na Câmara da Rainha. A rainha não foi sepultada lá, mas ela contém 2 passagens não finalizadas. A passagem sul apontava para a estrela Sírius, que representava a deusa Ísis, esposa de Osíris. Poderia haver uma conexão mais profunda com Órion? Que segredos poderiam essas constelações revelarem sobre a Grande Pirâmide e sua conexão com o universo? As antigas pirâmides de Gizé. Monumentos assombrosos construídos para os reis da antiguidade. Porém, sua verdadeira função se perdeu no tempo. Seriam eles escadarias mágicas para o além celestial? Ou haveria um significado ainda mais profundo por trás de seus designs cosmicamente inspirados? Talvez mais provas pudessem ser encontradas observando-se as pirâmides do alto. Imagens aéreas revelam que as 2 pirâmides maiores formam um ângulo de 45 graus. Porém, a pirâmide menor está um pouco fora em relação às outras. Veja, as 3 pirâmides de Gizé parecem estar alinhadas. Mas se você seguir a linha, você vai bater na pirâmide de Menkaure. Ela está um pouco desalinhada em relação às outras. Por que os antigos arquitetos construíram as pirâmides de tal forma quando cada estrutura está precisamente alinhada com uma pequena margem de erro? Alguns acreditam que as respostas podem ser encontradas na passagem sul da Câmara do Rei, localizada na Grande Pirâmide. Ela já apontou para as 3 estrelas do cinturão de Órion. As estrelas formam uma linha diagonal, com a estrela menor um pouquinho desalinhada. Elas lembram notavelmente a configuração das pirâmides. Então, teriam sido as pirâmides de Gizé, construídas em honra às 3 estrelas do cinturão de Órion? A ideia básica é que as 3 pirâmides foram dispostas no chão para representar as 3 estrelas no cinturão de Órion. Você pode se imaginar lá no céu, olhando para a Terra, como se você pudesse sair das estrelas, como os antigos imaginavam, e projetar essas estrelas diretamente no chão. Mas há um sério problema nessa teoria. No cinturão de Órion, a estrela mais ao norte é a menor. Enquanto que no Planalto de Gizé, a pirâmide mais ao norte é a maior. Eis o problema. Para conseguir combinar com as pirâmides, você precisa olhar a constelação de cabeça para baixo. E nós não temos razões para acreditar que os egípcios ou qualquer outra pessoa faria tal coisa. Então nós sabemos que as direções importavam para os egípcios. E, portanto,
criar uma contradição no mapeamento não faz sentido. Essa é uma hipótese interessante. Isso depende de como você olha para Orion. As Três Marias se alinham se você olhar de um jeito e não se alinham se você olhar de outro jeito. Então, não sabemos bem se está correto. E o alinhamento imperfeito das pirâmides podem ter mais a ver com geografia e geologia do que inspiração cósmica. Você deve manter em mente que o Planalto de Gizé não parece muito com essa superfície arenosa bonitinha. Na verdade, ele tem várias pedreiras. Essas pirâmides foram basicamente construídas do calcário do Planalto, onde elas estão. Então, deve haver razões muito mais práticas do porquê da pirâmide de Menkaure estar desalinhada. Ainda assim, as estrelas do céu noturno certamente foram importantes marcadores para os antigos egípcios. Mas a estrela mais importante de todas é uma que eles só podiam ver durante o dia: o Sol. Na mitologia egípcia, as crenças mudam com o tempo e deuses entram e saem de evidência. Durante a Quarta Dinastia, os egípcios começaram a exibir uma forte devoção religiosa para o Sol. Na época, o Sol era visto como uma poderosa e misteriosa bola de luz que atravessava o céu todo dia e desaparecia toda a noite. Eles, é claro, não sabiam o que era o Sol. Você pode vê-lo subindo pelo céu e se pondo no oeste. Para onde ele ia? Eles não faziam ideia de onde ele ia de noite. Eles só podiam especular que, de alguma forma, ele viajava sob a terra e, quando ele se punha, ele morria. Os antigos egípcios pensavam que seus faraós também vivenciavam a morte e o renascimento, como o nascer e o pôr do sol. A ideia é que o espírito, quando a pessoa morre, foi dormir de alguma forma e precisa despertar de novo, toda manhã. E depois que isso acontece, o espírito sai de sua tumba, assim como o sol nasce de manhã. Será que os antigos egípcios acreditarem em ressurreição explica o porquê as pirâmides foram construídas na margem oeste do Nilo? Essas pirâmides têm todo um sistema ligado a essa orientação leste-oeste. O Sol nasce no leste. É uma nova vida. Então, esse Sol se põe no oeste, que é onde as pirâmides estão. Então, o pôr do sol representa a morte. Talvez as pirâmides transportassem os faraós para o sol, ao invés das estrelas noturnas. A forma geométrica da pirâmide normalmente é vista como um símbolo solar. Suas laterais inclinadas são comparadas aos raios solares que agem como rampas para os céus. Até o seu antigo revestimento branco é interpretado como um espelho refletindo a luz do sol. Uma coisa é clara. Eles escolheram calcário branco de Tura para revestir as pirâmides por uma razão. Essa pirâmide branca, reluzente, logo acima de você, era para ser o sol refletindo em você, como o rei sendo projetado por essa máquina. Então, o simbolismo estava lá. Então, será o sol a chave para resolver o antigo mistério das pirâmides? Novas evidências sugerem que elas são mais do que tumbas cosmicamente energizadas em um cemitério deserto. Elas podem ser parte de um misterioso culto solar. Depois de 4.500 anos, as grandes pirâmides de Gizé permanecem envoltas em mistério e intriga.
teriam sido essas gigantes pilhas de pedra, construídas para transportar os faraós para viver entre as estrelas do Círculo Polar Norte, no espaço profundo? Ou será que o verdadeiro destino era mais perto de casa? O Sol. As passagens saindo das câmaras mortuárias das pirâmides parecem ter sido deliberadamente orientadas na direção das estrelas do norte. Porém, a forma geométrica e localização geográfica dessas tumbas sugerem uma influência solar. As pirâmides de Gizé não só têm essa orientação para o norte, o que é muito importante porque é lá que a alma do rei deixa as pirâmides para se unir às estrelas do Círculo Polar, como elas também têm uma orientação leste-oeste que está ligada ao Círculo Solar. Então o Sol sobe no leste, vai até o alto e desce no oeste, e é no oeste que o faraó é enterrado. Será que as pirâmides possuem uma conexão espiritual com as estrelas noturnas ou com o Sol? O Planalto de Gizé revela alguns dos seus cobiçados segredos quando observado do alto. As pontas sudeste das 3 pirâmides formam uma linha em diagonal na direção do sítio sagrado de Heliópolis. Hoje, ele está enterrado embaixo da agitada cidade do Cairo, que um dia já foi o lar de um culto solar que adorava o Deus Sol, Ra. Eu acho que seria meio radical sugerir que 3 gerações de construtores de pirâmides de Gizé estavam seguindo um plano mestre. Mas com certeza Khafre deve ter posicionado sua pirâmide de Khufu e Menkaure a sua pirâmide em respeito à de Khafre. A direção diagonal das pirâmides para Heliópolis levanta novas perguntas. Seriam essas sepulturas sagradas devotadas a um culto do Sol? Eu acho que o alinhamento no Planalto de Gizé está relacionado ao Deus Sol Ra, porque parece haver um elo claro com Heliópolis. Então, isso sugere bastante um elo solar em vez de um elo celestial ou estelar. Talvez uma descoberta mais convincente seja encontrada na base das pirâmides. Os lados leste e oeste de cada sepultura estão mais precisamente alinhados com os pontos cardeais do que os lados norte e sul. Isso sugere que os antigos egípcios devem ter usado as posições do nascer e do pôr do sol, ao invés da estrela do norte, para alinhar as pirâmides. Os antigos egípcios podem ter usado o Sol para determinar a direção do norte, observando uma sombra, semelhante à ideia de um relógio solar. Conforme o Sol subia no leste, um relógio solar projetava uma longa sombra apontando para o oeste. Conforme o Sol se levantava e viajava pelo céu, a posição dessa sombra mudava e essa sombra encurtava com o tempo. Quando a sombra ficava o menor possível, ela estava apontando para o norte. O engenheiro Glenn Dash construiu um gnomon solar, uma barra vertical que age como uma seta gigante em um relógio solar. Ele quer testar como os antigos egípcios podiam ter usado a sombra do Sol para alinhar corretamente as bases das pirâmides. O método do gnomo solar basicamente é o mesmo método que ensinamos para escoteiros crianças. É uma coisa muito simples. Você pega uma barra, enfia ela no chão e observa a sombra produzida pelo Sol ao longo do dia. A sombra do Sol é projetada pelo gnomon, ou barra vertical, em um pequeno bloco de madeira sobre uma plataforma. O experimento é feito perto do solstício de verão, quando o Sol atinge seu maior ângulo de elevação e, portanto, projeta uma sombra forte. Observamos a sombra a cada minuto. Centralizamos a sombra nas miras que estão no bloco inclinado e marcamos no papel. Assim que for projetada do bloco naquele momento, teremos uma linha no papel, que se chama linha de declinação, e esse é o padrão que o Sol faz conforme ele se move pelo céu ao longo do dia. Vamos lá, veremos isso. No final do dia, você pega um fio,
desenhe um círculo em volta da barra e esse círculo vai interceptar a linha de declinação em 2 pontos. Esses 2 pontos são os exatos leste-oeste, então você pode desenhar uma linha perpendicular em relação a norte e sul. A experiência funciona. Dash consegue encontrar o verdadeiro norte com precisão de 1/20 de grau, usando esse método solar primitivo. Acho que as pessoas chegarão à conclusão bem rápido de que o Sol desempenhou um papel maior no alinhamento das pirâmides e deve ter sido o método escolhido para alinhar as bases delas. Mas será que havia uma relação ainda mais profunda entre esses alinhamentos solares tão precisos e o destino dos faraós enterrados sob as pirâmides? 2 navios antigos foram escavados de poços alongados descobertos em volta da Grande Pirâmide. Um é uma barca de cedro de 43 metros com 12 remos. A função exata desses barcos reais é desconhecida. Seriam eles balsas funerárias para carregar o rei mumificado ao longo do Nilo para as pirâmides? Ou será que esses barcos têm um propósito simbólico? Um sistema de transporte para carregar o faraó para um pós-vida no universo distante? No Egito, se você quisesse ir de um lado do rio ao outro, você precisava de um barqueiro. E eles imaginavam a mesma coisa no pós-vida para o espírito, para convencer o barqueiro no outro mundo a levar o espírito para o outro lado. Os antigos egípcios acreditavam que os mortos atravessavam águas perigosas para chegar em seu destino eterno no céu. De noite, o falecido faraó acompanhava o deus Sol Ra em seu barco pelo perigoso submundo entre o pôr e o nascer do sol. A noite no Antigo Egito era uma hora muito perigosa. E eles imaginavam mesmo a respeito do espírito percorrendo entre a noite de sua morte e a manhã de seu pós-vida. Os barcos reais, assim como a forma, localização e alinhamento das pirâmides, todos apontam para a influência de um culto solar no Planalto de Gizé. Mas a verdadeira conexão das pirâmides com o universo pode ser encontrada em um lugar no Planalto de Gizé, atrás do misterioso rosto da Grande Esfinge. As antigas pirâmides de Gizé. Serão elas meramente sepulturas físicas ou veículos espirituais que lançam os faraós para o pós-vida no céu distante? O alinhamento das passagens indica uma conexão com as estrelas noturnas, enquanto que a forma e posicionamento diagonal das pirâmides, assim como a escavação de barcos solares, apontam uma devoção ao Sol. Porém, recentes evidências arqueológicas indicam que outro fator imponente do Planalto de Gizé pode conter o segredo supremo sobre esses misteriosos monumentos. Na frente das pirâmides temos a Esfinge, uma gigantesca escultura de leão com uma cabeça humana. Mais alta que um prédio de 6 andares, o monumento meio humano, meio animal, é uma das maiores e mais famosas estátuas do mundo. Os antigos egípcios fizeram a esfinge diretamente da pedra natural, extraindo em volta dela e deixando um núcleo onde eles esculpiram o corpo de leão e a cabeça do faraó. Durante milhares de anos, este leão desconcerta os egiptólogos. Não há inscrições na escultura que revelem quando ela foi construída ou para que propósito. Mas dentro de antigas culturas, o leão é um símbolo solar. E uma cabeça humana em um animal
normalmente significava inteligência real e poder. Existe a ideia do rei em um corpo de leão, representando todo o poder do rei em relação tanto às teologias solares quanto celestiais. A esfinge protege o cosmos. A esfinge protege a ordem do mundo inteiro. Desvendar o significado por trás da esfinge requer análise de seu rosto erudito. Quem é esse leão com cabeça de humano? A estátua reside na base de uma longa calçada levando à segunda maior pirâmide que sepultava o faraó Khafre. Mas será que essa escultura monumental possui a aparência de Khafre ou seu pai Khufu? Eu vejo a possibilidade da esfinge ser um tipo de monumento de entrada do maior portão para o Planalto de Gizé durante 3 gerações. Talvez fosse no começo do reinado de Khufu. Durante os equinócios de primavera e verão, um fenômeno solar notável acontece no Planalto de Gizé. Conforme o Sol passa sobre a esfinge, ele se põe diretamente entre as pirâmides de Khufu e Khafre, criando um Akhet, o símbolo do Sol no Egito Antigo. Talvez a esfinge seja a guardiã do horizonte, protegendo os faraós conforme eles seguem o caminho do Sol sobre o horizonte e para o pós-vida entre as estrelas do norte. Parece mais do que coincidência que eles tenham pego a esfinge em seu templo e os tenham movido assim para que você consiga esse alinhamento em que o Sol se põe bem no meio das pirâmides de Khufu e Khafre. Existem ótimas evidências de que o culto solar, como o chamamos, estava se tornando muito importante nessa época. Então, o que podemos concluir sobre o real propósito da construção das antigas pirâmides? Com a informação coletada até hoje, é bem razoável considerar que os monumentos icônicos tenham sido projetados para lançar os faraós para o céu, onde eles andariam tanto entre o Sol quanto entre as estrelas do norte. A ideia dos egípcios sobre o pós-vida era bem legal. Eles imaginavam andar na luz do dia com o Sol em seu barco, através do céu, e de noite se juntando às estrelas que não se põem. Para os antigos egípcios, a prática da astronomia foi além do mito. Tanto as estrelas quanto o Sol devem tê-los guiado em sua criação magistral das pirâmides. Eles devem ter alinhado a pirâmide em si e a câmara mortuária usando o Sol pela orientação leste-oeste, onde a passagem descendente foi especificamente projetada para levar o espírito do rei para aqueles que não perecem. E isso precisaria de um alinhamento celestial. Faz sentido, então, do ponto de vista espiritual, que eles teriam alinhado as fundações das pirâmides com o Sol, mas a passagem descendente com as estrelas. Observando como a astronomia foi usada para ajudar a construir esses monumentos, temos um vislumbre raro em uma antiga cultura que era altamente civilizada, onde a astronomia, a arquitetura e religião se entrelaçavam como uma coisa só. Uma sociedade que era muito consciente do universo e sua importância para a vida na Terra e sua crença na vida após a morte.